Uma das franquias mais assustadoras do cinema está de volta. Dia 20 de agosto estreia nos cinemas Sobrenatural Agora Entre Nós. Mas antes de você assistir ao novo filme, que tal relembrar toda a franquia de Sobrenatural desde o início? Hoje vamos passar por todos os filmes, entender suas histórias, relembrar os demônios, o famoso além e ainda descobrir algumas curiosidades que talvez você nunca tenha percebido. Olá pessoal, o Edu aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de terror, provavelmente em algum momento já ficou traumatizado com aquela famosa cara vermelha aparecendo atrás dos personagens do primeiro Sobrenatural e pensar que tudo aquilo acabou se tornando em uma das franquias gigantescas do cinema. Até hoje, os filmes de Sobrenatural já arrecadaram mais de 740 milhões de dólares mundialmente e agora essa história está prestes a ganhar um novo capítulo. Então já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, apaga a luz e bora pro além. Tudo começou com o Sobrenatural, lançado originalmente em 2010. E esse aqui pra mim, continua sendo um dos filmes mais marcantes da franquia. A história acompanha a família Lambert. Depois de se mudar para sua nova casa, coisas estranhas começaram a acontecer. Barulhos, objetos mudando de lugar, presenças pela casa. Até que Dalton, o filho do casal, sofre um acidente e entra misteriosamente em uma espécie de coma. Só que existe um problema aqui, tá? Aquilo não é um coma comum. Dalton possui uma habilidade muito especial. Enquanto ele dorme, ele consegue realizar projeções astrais. E durante uma dessas viagens, acaba indo longe demais. Sua consciência fica presa em uma dimensão espiritual conhecida como o além. Enquanto isso, seu corpo permanece vulnerável. E diferentes entidades começaram a enxergar naquele corpo uma oportunidade de voltar para o mundo dos vivos. Entre elas, uma criatura que se tornaria simplesmente impossível de esquecer, o demônio da cara vermelha. E aqui também que conhecemos uma personagem fundamental para toda a franquia, Elise, e ela percebe que existe muita coisa por trás do que a família tá enfrentando ali. O primeiro Sobrenatural custou aproximadamente 1,5 milhão de dólares, só que o filme acabou arrecadando mais de 100 milhões de dólares mundialmente, ou seja, um filme relativamente barato acabou dando origem a uma das maiores franquias modernas do terror sobrenatural. E existe outro detalhe interessante: o filme foi dirigido por James Wan e escrito por Lady Hannell, dois nomes que se tornariam extremamente importantes para o terror moderno. Mas guarda principalmente o nome James Wan, tá? Porque ele ainda vai voltar bastante aqui nessa história. Depois do enorme sucesso do primeiro, em 2013 chegou Sobrenatural Capítulo 2. E aqui existe uma diferença importante, tá? O segundo filme não simplesmente começa outra história, ele continua praticamente de onde o primeiro filme terminou. Depois de tudo aquilo que aconteceu com o Dalton, a família Lambert acredita que finalmente poderá tentar voltar a uma vida normal. Só que obviamente a gente tá falando de Sobrenatural, né? Então uma vida normal aqui eu acho muito difícil de acontecer. Josh começa a apresentar comportamentos cada vez mais estranhos e aos poucos descobrimos que aquilo que aconteceu lá no primeiro filme estava longe de terminar. A família ela começa a investigar o passado do Josh e descobre uma conexão assustadora com uma entidade conhecida como a Noiva de Preto. E é justamente aqui que a franquia ela começa a brincar muito mais com a própria mitologia, porque descobrimos que algumas coisas que a gente viu lá no primeiro filme tinham explicações muito maiores do que a gente imaginava. Uma das coisas mais interessantes do segundo filme é justamente a maneira como ele conecta ao primeiro. Existem acontecimentos em capítulo 2 que ajudam a explicar as cenas que a gente viu lá no primeiro filme. Ou seja, você começa a perceber que determinados acontecimentos estavam conectados desde o começo. É quase como se os dois filmes fossem duas partes de uma única grande história. Em 2015 chegou o Sobrenatural A Origem. E aqui eu preciso fazer uma observação. Neste vídeo nós estamos seguindo a ordem de lançamento dos filmes, porque a cronológica, a origem, acontece antes dos dois primeiros filmes. Então se alguma vez você ficou confuso assistindo a franquia, fica tranquilo, tá? Porque isso não aconteceu só com você. A linha do tempo realmente volta para trás. Dessa vez deixamos a família Lambert de lado. A história acompanha uma jovem chamada Kim, que tenta entrar em contato com sua mãe falecida. Só que existe uma regra que praticamente todo filme de terror já ensinou pra gente. Quando você tenta chamar algo lá do outro lado, pode acabar chamando outra coisa, tá?
tá? E é exatamente o que acontece aqui. Uma entidade começa a persegui-lo, e é aqui que Elise volta a ocupar uma posição importantíssima na história. Na verdade, esse filme ajuda bastante a gente entender quem Elise era antes de conhecer os Lamberts. Ela estava enfrentando seus próprios traumas e tinha medo de voltar a utilizar suas habilidades. Só que os acontecimentos envolvendo a Queen fazem a Elise perceber que fugir daquele mundo talvez não fosse mais uma opção. E existe uma curiosidade muito interessante nos bastidores desse filme. Esse foi o primeiro sobrenatural que não teve o James Wan na direção. Quem assumiu foi justamente Lady Ranel, o criador da franquia e roteirista dos filmes anteriores. Chegamos em 2018 com Sobrenatural A Última Chave. E se no filme anterior começamos a conhecer melhor a Elise, aqui a franquia resolveu mergulhar de vez no passado dela. E, meus amigos, o passado dessa mulher não foi nada fácil. A história nos leva até a infância de Elise. Desde pequena, ela conseguia enxergar espíritos, ouvir coisas que outras pessoas não conseguiam e perceber presenças sobrenaturais. Só que seu pai não aceitava aquilo, tá? Para ele, tudo aquilo que Elise dizia enxergar não passava da imaginação dela. E isso fez com que sua infância fosse marcada por acontecimentos extremamente traumáticos. Anos depois, já adulta e trabalhando como investigadora paranormal, Elise recebe uma ligação. Um homem afirma que coisas estranhas estão acontecendo dentro de sua casa. Até aí parece apenas mais um caso sobrenatural. Só que existe um pequeno problema. Elise conhece aquela casa, porque aquela é justamente a casa onde ela cresceu. Ou seja, para resolver esse caso, Elise precisará voltar ao lugar onde ela viveu alguns dos momentos mais traumáticos da sua vida. E quando ela retorna, descobre que existe uma entidade ligada diretamente ao seu passado. E essa entidade, tá, é uma criatura assustadora. Ela possui uma espécie de chaves nas pontas dos dedos. Ela consegue utilizá-las contra suas vítimas. Conforme a Elise, né, ela começa a investigar, ela também percebe que alguns acontecimentos terríveis da sua infância talvez fossem ainda mais sombrios do que ela imaginava. Existe uma coisa muito interessante sobre esse filme. Apesar de A Última Chave ser o quarto filme lançado no cinema, cronologicamente, boa parte da sua história acontece antes do primeiro Sobrenatural. Na prática, A Última Chave ajuda a preencher ainda mais o passado de Elise e funciona como uma ponte para os acontecimentos que conhecemos no filme original. Inclusive, o próprio filme faz uma conexão direta com a família Lambert, e depois de 2 filmes explorando bastante o passado de Elise, a franquia decidiu fazer algo que muitos fãs estavam esperando. Em 2023, 10 anos depois de Sobrenatural Capítulo 2, chegou Sobrenatural A Porta Vermelha, e finalmente encontramos novamente Josh, Dalton e a família Lambert. Só que muita coisa mudou aqui. Dalton agora está mais velho, agora ele tá na faculdade, é uma nova fase na vida dele, e praticamente não se lembra dos acontecimentos sobrenaturais que viveu quando ele era criança. Dalton começa a produzir desenhos cada vez mais perturbadores, imagens que parecem surgir de alguma coisa escondida, bem no fundo de sua própria memória. E conforme essas lembranças começam a retornar, a conexão de Dalton com o além começa a despertar novamente. Só que agora Dalton não é mais aquela criança indefesa que a gente conheceu lá no primeiro filme. Aqui temos uma curiosidade muito legal dos bastidores também, tá? O Patrick Wilson, né, que interpreta o Josh desde lá do primeiro filme, decidiu trocar de cadeira, tá? Porque A Porta Vermelha marcou sua estreia como diretor do longa-metragem. Ou seja, depois de passar anos na frente das câmeras, enfrentando o além, Patrick Wilson passou também para trás das câmeras e comandou o filme. Depois desse filme, a gente teve a sensação de que era o último filme da franquia, que a porta tinha sido fechada, né? Os demônios tinham ficado lá, presos no mundo deles. Mas não, porque 3 anos depois, a franquia decidiu continuar. Só que agora com uma nova história, uma nova família, Sobrenatural Agora Entre Nós. Novo capítulo da franquia chega aos cinemas brasileiros em 20 de agosto de 2026. E dessa vez temos uma mudança bastante grande. Em vez de simplesmente continuar acompanhando os Lamberts, o filme apresenta uma nova família e uma nova protagonista. A história acompanha a Gemma, uma jovem mãe que está criando sua filha na mesma casa onde ela
ela mesma cresceu. Só que a Gemma começa a descobrir algo muito estranho sobre si mesma. Ela possui uma habilidade. Gemma consegue entrar no além. E quem acompanha Sobrenatural provavelmente tá pensando aí, mas Edu, isso não é novidade. E realmente não é, tá? Nós já vimos personagens capazes de realizar projeções astrais e entrar naquele lugar. Só que existe uma diferença nesse filme. E essa diferença pode mudar completamente as regras da franquia. Gemma não consegue apenas entrar no além. Ela consegue trazer aquilo que tá lá pro nosso mundo aqui. Agora a coisa ficou complicada, né? Porque pensa comigo, durante praticamente toda a franquia, um dos maiores perigos era justamente entrar no além. Era lá que estavam aquelas almas, né? Aquelas criaturas esperando uma oportunidade de chegar até o mundo dos vivos. Agora nós temos uma personagem que aparentemente funciona como uma espécie de passagem, e quando as entidades descobrem aquilo que a Gemma consegue fazer, a situação começa a sair completamente do controle. Ou seja, talvez dessa vez não seja necessário alguém entrar lá no além para encontrar os demônios. Os demônios podem vir até nós, e eu acho que essa é uma maneira muito interessante de renovar a franquia, porque você mantém o além, mantém as entidades, mantém toda aquela mitologia que conhecemos, mas muda completamente a ameaça. Como esse é justamente o filme que estamos nos preparando para assistir, aqui vale conhecer um pouco mais do elenco. A nova protagonista Gemma é interpretada por Amelia Eve. Também temos o Brandon Pera entre os principais nomes do elenco. E claro, Lin Shui retorna como Elise. Na direção temos Jacob Chase, que também assina o roteiro, e existem dois nomes nos bastidores que qualquer fã da franquia vai reconhecer: James Wan e Lady Rannell continuam envolvidos na produção. Ou seja, apesar de termos novos personagens, uma nova história e um novo diretor, ainda existem DNA dos filmes anteriores por trás dessa produção. Mas beleza, Edu, o que podemos esperar de Sobrenatural agora entre nós? Pelas informações divulgadas até agora, parece que o filme pretende expandir ainda mais a mitologia do além, e isso me deixa bastante curioso, porque durante 5 filmes, o além sempre foi apresentado como um lugar que você definitivamente não gostaria de visitar, um lugar escuro, habitado por coisas perdidas, né, criaturas, entidades. Só que agora temos uma personagem capaz de abrir um caminho na direção contrária. Ela consegue entrar, mas alguma coisa pode voltar junto com ela. E se o filme realmente explorar bem essa ideia aqui, podemos estar diante do começo de uma nova fase para Sobrenatural. Pessoal, então anota aí, dia 20 de agosto de 2026, Sobrenatural agora entre nós chega nos cinemas brasileiros. E depois de passar por toda a franquia nesse vídeo, desde Dalton entrando no além, passando pelo passado assustador de Elise, pela Porta Vermelha, né, até chegar nessa nova história, agora resta descobrir uma coisa: o que acontece quando aquilo que deveria permanecer no além consegue entrar definitivamente no nosso mundo. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Qual é o melhor filme da franquia Sobrenatural? Eu tenho certeza que vai dar bastante discussão aqui nos comentários. E outra coisa, vocês estão animados para Sobrenatural agora entre nós? Acho que a nova história tem muito potencial, tá? Para começar uma nova fase da franquia. Comenta aqui embaixo. E depois da estreia do novo filme, obviamente vai ter vídeo aqui no canal contando tudo para vocês. Muito obrigado por assistir, valeu e fui.